Quando texturizamos o cabelo, eu sempre trabalho nos terços. Vocês já me ouviram falar muito disso. O que é o terço, Paulo? Vamos imaginar que este pente, vou deixar ele assim, seja, vamos achar o ponto ali, seja o comprimento do cabelo. Não é, mas está mais longo. Quando eu bato o olho, eu preciso dividi-lo. 1, 2, 3. Raiz, meio e pontas. Quando eu estou fazendo a primeira fase do refino de um corte que foi criado, eu gosto de trabalhar no terço final. Mas, quando eu estou trabalhando no cabelo curto, depois de fazer o terço final, vocês vão perceber que eu avanço para o meio e para a raiz. Porque é assim que se personaliza. Rapidamente eu vou fazer a primeira fase. A parte baixa da nuca, eu gosto muito de trabalhar com ela. Neste cabelo, como ele está aqui, eu gosto de trabalhar na parte alta e laterais com deep cutting, que é isso que nós vamos fazer. Mas a parte baixa, os rodamuinhos, a conversa, depois trabalharemos todo com a tesoura dentada. São fases, vamos acompanhando a obra. A primeira questão que é importante é vocês recordarem, tá? Quem está acompanhando a gente aqui. Esse cabelo estava extremamente longo, nós criamos uma nuca graduada, uma graduação alta, certo? Com os dedos nesta posição, deixando o fio de cima maior que o de baixo, mas uma graduação alta. Depois transitamos do painel de trás para o lateral, modificando a posição dos dedos, ao invés de graduar, fizemos ele também numa graduação muito mais alta, mas com os dedos na lateral do cabelo, dando a sensação de camada, porque deixamos ele não reto, mas assim. Porque estamos criando, precisamos de folga de ajuste. E separando o zigue-zague para ter esses cabelos mais longos aqui. Então veja, eu não posso, quando eu começar a bater tesoura, destruir esses fios longos. Então eu tenho que ter muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado. Vamos lá. Aqui vamos achar a melhor posição que vocês enxerguem, baseado no fundo. Primeira questão, notem o cuidado que eu tenho que ter. Se eu girar o pente, fica claro para vocês que aqui eu tenho a parte que vem do corte da nuca e uma ponta longa. Essa ponta longa vem do zigue-zague da lateral, eu vou personalizar ela depois, então eu não posso bater ela junto, tá? Paulo, mas eu poderia trabalhar ele com a tesoura de corte, trabalhando num picotado profundo desta forma? Sim. Paulo, eu poderia trabalhar com a tesoura de corte, fio navalha, enfim, criando um picotado bem marcado para dar um movimento? Sim. Tudo que tu me perguntar, eu vou falar sim. Eu vou trabalhar inicialmente com a tesoura dentada, certo? Até uma certa altura, depois faremos deep cutting e depois canais. E quero que vocês marquem bem visualmente onde estamos e aonde vamos chegar. Sempre noto nos meus trabalhos a dificuldade das pessoas, quando eu falo assim, meus trabalhos, não aqui no salão, tá? Mas em cursos. A motricidade fina da tesoura girando, pente e tesoura, pente e tesoura, pente e tesoura. Vocês notaram que eu fui respeitando a projeção do cabelo. Nos cursos eu noto muito que as pessoas vêm aqui, começam aqui assim e começam a subir avançando. Deixa eu modificar minha mão para explicar de novo. Isso. Ao invés de seguir o movimento do corte, começam a afundar. Opa, minha mão de novo atrapalhando. Vamos lá, aqui. Isso. Começam a seguir para cima, avançando. O que não é equivocado na segunda ou terceira textura, mas na inicial, tu precisa refinar a primeira parte. Quando tu vai fazer uma construção de uma casa, tu não começa a rebocar uma parede pela massa fina, tu começa pela massa grossa, depois a massa fina, depois a massa corrida. Então, o acabamento fino, a personalização, se eu vou colocar um papel de parede, se eu vou colocar alguma coisa, alguma textura, vem depois das texturas iniciais. Então, essa é uma textura inicial, onde eu começo a trabalhar dessa forma. Então, tu tens que cuidar muito. Algumas pessoas, deixa eu até tirar esse anel aqui da tesoura, trabalham com o polegar muito para dentro, assim. O que naturalmente me dá essa inclinação, veja. E aí, ou fazem isso, que torce totalmente o pulso, ou fazem isso avançando naturalmente, perdendo o quê? A suavidade do movimento. Paulo, que suavidade que tu está falando, precisa disso? Será que eu preciso disso? Bom, deixa eu te falar um pouco disso. Pense,
tu que é maquiadora, ou se faz a própria maquiagem ou faz no salão. Tu traçando o olho, segurando o lápis. Assim. Pense, tu traçando o olho, segurando o lápis. Assim. Então, a forma como tu segura para determinados movimentos, a ferramenta, muda o resultado. Por isso que todos os meus cursos, não só no presencial, no online também, eu dedico muito à base do movimento de motricidade, a capacidade de movimentar a tesoura e de trabalhar em várias posições. Porque muitas pessoas chegam até mim querendo melhorar os seus cortes curtos, mas para melhorar os seus cortes curtos precisam melhorar a sua capacidade de controle, de acabamento da controle da tesoura para melhorar o seu acabamento. Porque senão, tu não tem esses aplicativos baixados lá dentro e aí tu fica restrito. Eu só faço... Tu não tem ingredientes para tua comida. É como se tu cozinhasse com ingredientes limitados. Agora, se tu tem todos os ingredientes ali, tu começa a temperar, tu vai buscando isso, né? Tu vai buscando isso com certeza absoluta. Da melhor forma possível. Então a gente precisa, juntos, construir isso, sabe? Construir essa motricidade. E eu só vou ligar no meu computador, tela azul, para que a gente se inspire sempre. Aonde eu estava? Aqui, primeiro acabamento. Vamos voltar aonde estávamos. Se tu na tua casa tem dificuldade de trabalhar o pente corrido, tenha uma certeza. Uma certeza. Uma das coisas que mais admirava na minha família e no meu irmão também, que já foi instrutor de corte aqui na minha cidade, aqui nesse espaço onde estou, na época ensinando barbearia para alguns clientes. E essas pessoas sentadas, eu te convido a fazer isso ali na tua casa. Eu vou baixar um pouco aqui, ó. Com o pente encostado na tua coxa, tu sentada. Tu vai vir de perto do teu corpo até o teu joelho, assim, ó. Pente para ti, penteia a tua coxa e sobe. Penteia, supostamente, volta até perto do teu corpo, encostado na tua coxa. E vai até o teu joelho, encostado na coxa. Daqui a pouco, tu suspende 1 centímetro da tua coxa e vai do teu corpo, da base do quadril, até o joelho. Tu vai perceber que a mão vai começar a subir e descer, a instabilidade. Depois, tu vai começar do teu quadril, subir até o joelho. Paulo, que chato isso. É verdade. Atletas de alta performance às vezes fazem exercícios para fortalecer cada músculo, porque cada músculo numa engrenagem é importante, que aquele movimento que não é feito e não está fortalecido sobrecarrega outros músculos e ele não tem o mesmo desempenho. Então eu noto isso nas aulas, as minhas alunas principalmente têm muita dificuldade de trabalhar com o movimento do polegar. Quando eu vejo que estão com o polegar lá dentro e torcendo a mão desta forma. Maquiando assim, ao invés desta forma. Treinem isso ao máximo. E quem já faz, siga. Siga, porque pente corrido é fantástico. Fizemos a primeira etapa. O centro. Se eu já fiz o primeiro painel do centro, subindo, girando, 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 girando o pente, eu não fico no mesmo lugar. Eu me desloco. Aqui vou deslocar a cliente. E vou trabalhar o outro painel. Só que eu não posso mexer nesses fios mais longos aqui. Então, se eu vejo que eles vão me atrapalhar, o que eu faço? Eu posso isolar eles com um clips, se assim for necessário. E lá vamos nós, com calma, suavizando, vou segurar o pente aqui, suavizando o terço final com 1, 2 ou 1, conforme a tua tesoura dentada. Remove. Só o fato de fazer esse sutil afinamento, que poderia ter sido feito inclusive, trabalhado desta forma, com a ponta da tesoura dentada, desde que seja uma tesoura dentada boa e ela não arranque a todo momento o cabelo da cliente. Por isso tem muitas crianças que têm trauma dessa tesoura, porque as tesouras, elas iam no barbeiro e
Ou na cabeleireira que puxa, ia junto. Ia junto, era um tal de ai. Às vezes é só. Primeiro, quando tu vai usar a tesoura dentada, é o seguinte. Não é igual tesoura fio-navalha. A tesoura fio-navalha, o movimento é fluido, leve, alongado, abrindo bem a tesoura. A tesoura de dentes, a desfiadeira, quando tu entra para fechar. Porque muitas pessoas têm medo, entram com ela e aí começam a sair fechando. E assim, ela vai sempre arrancar. Por isso que tu tem que ter bom posicionamento para poder fechar no lugar certo. E ter uma, ou pelo menos duas, com dentições diferentes, para que tu saiba cada resultado que cada uma delas proporciona. Faz diferença. Para cada parafuso, uma chave. Não precisa ter trocentas tesouras, mas começando com uma que não puxe, já está incrível.